Olá, boa noite. Olá, boa noite, meus queridas, minhas queridas. Vamos lá, hoje, segunda-feira, uma live para vocês. A gente aprender mais, transferir os nossos conhecimentos. Boa noite. Vamos lá. Boa noite, Fernanda, seja bem-vinda. Boa noite, Euricleia, seja bem-vinda. Não estou entendendo nada. Lucileia, boa noite, Natália. E me fala, de onde vocês são? Me fala aí, hoje, segunda-feira, uma live extra. Essa semana inteira, estaremos trabalhando com live. Lucileia, boa noite, Selma, boa noite, minhas professoras, boa noite, José. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. E aí, me fala, de onde vocês são? Estão aí, tudo bem com vocês? Que chegou o calor aqui em Brasília. Tá quente, viu? Boa noite para quem tá chegando agora. Me diga de onde vocês são. Eu sou a professora Helena. Hoje mais uma live, certo? Vamos esperar um pouquinho as outras colegas entrarem, né? O pessoal chegar na live. Boa noite, Lelé. Acho que é Lelé, né? Lucélia de Peruíbe, São Paulo. Olha que beleza. Seja bem-vinda, Lucélia. Tá? Vamos hoje trocar nossos conhecimentos. Missi, boa noite, Tamires, seja bem-vinda. Vamos lá, hoje, terça-feira, uma live para a gente aprender mais. Boa noite, Nice, seja bem-vinda. Vamos lá. Como vocês estão? Estão bem? Diga aí se está quente onde vocês estão. Aqui em Brasília já começou o calor, graças a Deus. Eu não gosto muito de frio. Boa noite, professora Rosângela, seja bem-vinda da Bahia, Serrinha da Bahia, Candeias, Bahia, Tamires, boa noite, Tamires. Isso aí, vamos colocando de onde vocês são. Boa noite, Nice. Tá? Então vamos lá. Aqui eu ensino também técnicas e estratégias para você levar os seus alunos do zero à leitura e escrita e produção de textos. Em menos de 6 meses, gente, a gente consegue isso com nossos alunos. E a live de hoje, o tema será como ensinar o seu aluno a produzir textos com mais eficácia. É isso aí. Seus alunos já estão escrevendo texto? Me fala aí. Diene, Márcia, boa noite. Seus alunos já estão escrevendo textos? A live de hoje é sobre produção de texto. Você sabe como produzir um texto? Ensinar o seu aluno a produzir um texto? Pois bem, eu sou a professora Helena e nós vamos aqui agora conversar sobre produzir um texto. Veja bem, mas antes da gente conversar como produzir um texto, vamos refletir sobre 2 palavrinhas que a gente vai falar o tempo todo aqui da live, que eu vou falar. É a palavrinha ensinar e aprender. Qual o conceito de ensinar? Né? Quando eu falo de ensinar, eu tenho que mostrar com precisão, isso mesmo. Eu tenho que indicar, eu tenho que mostrar porque eu estou ensinando, tá? Então, isso requer esse conceito, a gente entender que eu tenho que ensinar, né? Eu tenho que mostrar o caminho, eu tenho que indicar ali o que a criança tem que aprender. E aprender? Gente, aprender é adquirir habilidade. E a alfabetização, a habilidade maior de tudo que a gente ensina no primeiro ano na alfabetização é ler e escrever. No final do ano, a criança tem que ter essa habilidade desenvolvida da leitura e da escrita. Porque o ensinar também é adquirir, o aprender também é adquirir conhecimento, tá? Então, quando a gente aprende alguma coisa, realmente a gente aprende, a gente adquire conhecimento. E adquire habilidade de desenvolver alguma coisa. Certo? Então, com essas 2 palavras bem embasadas na nossa cabeça, bem entendidas, né? Do que eu vou ensinar, do que a criança vai aprender, como eu vou ensinar, a gente vai desenvolver hoje sobre a produção de texto. Você sabia que tem estratégias para ensinar seu aluno a produzir texto de forma eficaz? Isso mesmo. Conforme a estratégia que você utiliza, conforme você trabalha com a sua criança, ela aprende melhor.
Isso mesmo, a criança precisa, você precisa ter estratégias, ter saberes ali de desenvolver, porque a criança, ela chega sem saber nada. Porque ler e escrever é ensinado. Eu tenho que ensinar a ler, eu tenho que ensinar a escrever. A criança vai decodificar um código para ela estar ali transformando aquilo em palavras, tanto na leitura como na escrita, né? Então, se eu não desenvolver uma estratégia que leve o aluno a produzir, ele não vai saber produzir, tá? E as pessoas às vezes confundem o que pode ser ensinar a produzir texto ou só juntar frases, tá? Tem pessoas que confundem isso. Não, produzir texto é diferente. A criança tem que ensinar a criança a pensar, tem que ensinar a criança a aprender a fazer, tá? E qual a diferença de produzir textos e juntar frases? Gente, produzir texto, ele vai ter que ter o início, meio e fim. Ele vai ter que estar tendo ali um parágrafo conduzindo com o outro, entendendo com o outro e finalizando. Tem que ter um enredo ali para a criança produzir textos. Se você não ensina, ela não vai saber fazer, tá? Se você não mostra como fazer, orienta, vai mostrando, a criança fica perdida. Porque só fazer frase, a criança não vai desenvolver sua criatividade. Porque texto não é sequência de frase e nem sequência de palavras. Texto é diferente. E por isso que a gente tem que estar ensinando. E no primeiro ano a gente começa bem do simples, o ensinar mesmo. Porque se você não ensina, a criança não vai aprender, tá? Ela não vai tirar isso do nada. É importante a gente estar mostrando. E as primeiras produções é muito direcionada. Você tem que estar ali acompanhando, para a criança desenvolver a habilidade de produzir o texto. Porque ela vai, de tanto você mostrar e orientar e ensinar mesmo, né? Mostrar ali o caminho, ela vai desenvolvendo a habilidade da escrita, vai desenvolvendo a habilidade do pensamento, da criatividade, tá? E produzir texto faz a criança mais independente. Por quê? Primeira coisa, para a criança ser independente, nós precisamos desenvolver nessa criança o gosto da leitura. Incentivar a criança a ler. Porque quanto mais ela lê, mais aumenta o vocabulário dela. E isso, mais ela tem ideias na hora de escrever um texto. Porque ela já viu aquilo antes. Como eu falei, temos que ensinar, né? E aí a gente vai aos poucos, não é de uma vez só. É aos poucos, ensinando, mostrando, tá? E quando a criança ela começa a aprender, ficar mais independente nos textos, ela tem autoconfiança. Ela diz, eu sei fazer, eu consigo fazer, eu posso colocar minha ideia no papel, tá? E aí você vai ensinando a criança a essa autoconfiança, certo? Ela já se demonstra confiante em ver e escrever. E também você tem que valorizar dela a criatividade. No início, tudo que vai escrevendo você valoriza. E depois você vai ensinando ela a revisar. Isso mesmo, leia o que você escreveu, né? É assim que a gente começa. Porque produzir texto faz a criança mais independente quando eu ofereço todas essas habilidades, todos esses aspectos para a criança ser desenvolvida, tá? Vamos lá, incentiva a leitura, tá? Ler para essa criança, porque a criança tem que ouvir também, tá? Fortalecer a sua autoconfiança. Se ela começou a escrever, tá certo, vai em frente, é isso mesmo, porque ela tá ali começando, não sabe de nada, tá começando a escrever. Se você tolhe a criança, né? Faça uma observação, alguma coisa que ela fique frustrada, ela não evolui, certo? E a criatividade. Gente, a criança vai ser criativa a partir do momento que leu mais. A partir do momento que você instiga a criatividade dela, que você coloque ela para pensar, coloque ela para escrever palavras diferentes, porque aí ela vai estar aprendendo. E sempre no final de cada texto, ensina a criança a revisar. Isso é muito importante. A criança lê o que escreveu, tá? Isso a gente vai aprendendo, vai ensinando, ela vai aprendendo a fazer isso e ela não te entrega um texto sem ler primeiro. Por que a gente tem que revisar? Porque a gente fala de um jeito e escreve de outro, né?
E tem muitas trocas. E no início, e na alfabetização, essa troca é muito comum, tá? O que vai fortalecer a criança aprender corretamente? Escrevendo e ela percebendo a sua troca. Como é que ela percebe? Lendo, né? Revisando o que escreveu. E por que ensinar a produzir textos é importante? Por quê, gente? Fala aí. Gente, primeira coisa, quando a gente ensina a produzir texto, a criança exercita a sua mente, a sua criatividade. Ela começa a pensar, ela começa assim a colocar os seus pensamentos no papel, tá? Desenvolve a sua imaginação, porque ali, no final vou mostrar, tem aquela sequência da historinha. Cada um escreve de um jeito, cada um pensa diferente. E a criança vai o quê? Vai ali desenvolvendo a sua criatividade. Além disso, promove a aquisição de conhecimentos. A criança fica mais sábia. Isso mesmo. A criança, quando ela começa a produzir textos, ela vai conseguindo fazer mais e mais, tá? Fez um simples, depois melhora no outro, depois vai crescendo no outro, vai sendo progressivo, tá? E isso é muito importante, que você mostra para ela que vai começando simples, ela vai sendo progressivo, vai articulando com ela as palavras, para ela ler e perceber aonde houve ali um erro na ortografia, tá? Porque na alfabetização isso não é erro, isso é hipótese, porque ela está aprendendo a escrever, certo? Então, tudo isso a gente vai sendo importante na produção de texto, certo? Então, é muito importante mesmo a criança começar a colocar no papel as suas ideias, né? E não é do nada, não. A gente vai oferecendo, a gente vai mostrando, vai ensinando. Lembra do conceito de ensinar? Né? Mostrar, indicar. Qual o maior benefício de produzir textos? Gente, a criança deixa de ser leitor e passa para ser autor. E como é que que ela vai perceber isso, Helena? Cada historinha que você conta, você não mostra o autor? Olha, quem escreveu essa história foi essa pessoa. Olha, o autor desse textinho aqui é essa pessoa. Então, você explica o que é um autor. E a criança, quando ela começa a escrever, você fala, nossa, isso é de autoria sua. Isso, você é o autor dessa historinha. Mesmo que seja simples, mas é ele que está escrevendo. Então, esse é o maior benefício. A criança começa a se ver no local de escritor. É aí que nasce um pequeno escritor. Aí que nasce um pequeno autor. Vendo a importância? Tá? Porque o estudante passa a expressar suas ideias através da escrita, né? Então ele começa ali e, como eu falei, tem que ser ensinado, tem que desenvolver essa habilidade, tá? E ela desenvolve de um dia para o outro? Não. E você deve estar perguntando aí, Helena, e se não ensinar a produzir texto, o que acontece? Veja bem, se você não ensinar, não vai aprender a fazer, né? É a primeira coisa, né? Saber fazer. Vai saber fazer se eu ensinar, tá? Ela vai ficar capengando, tá? Ela vai demorar muito mais tempo a compreender o que é um texto, o que é escrever um texto lá no 2º, 3º ano. Ela vai sofrer mais lá na frente do que se você estiver aqui no 1º ano, na alfabetização, dando apoio, orientando, mostrando, dando ideias, tá? Porque no início você tem que dar ideias para a criança. Porque, gente, ela não aprende do nada, né? Então você precisa ser esse apoio, ser essa orientadora que vai estar mediando ali a escrita dela, tá? Isso é muito importante, tá? E você está perguntando aí também, qual o melhor momento de ensinar a produzir texto? Veja bem, a aprendizagem é progressiva, certo? A escrita e a leitura ela é progressiva. A gente começa da palavra, da frase, depois vai a leitura de textos. E a mesma coisa na escrita. Se ela sabe escrever as palavras, se ela começou a escrever frases espontaneamente, está na hora dela produzir textos, certo? Esse processo assim, ó, progressivo, articulado, mostrando para a criança que ela consegue. Então, o melhor momento é esse. Ela começou a produzir frases espontaneamente, está na hora de você, professor, professora, começar a mostrar para ela como se faz um texto, tá?
Porque aí ela vai estar desenvolvendo, tá, a habilidade da produção de texto, que é uma habilidade que se desenvolve. Com o tempo, ela vai aprendendo a escrever e você vai ver que gracinha que é quando a criança desperta para a escrita de produção de texto. E por que ensinar a produzir textos consegue ter uma turma de alfabetização melhor, mais eficaz, uma alfabetização que você fica feliz, tá? Gente, a criança está no início do processo de leitura e de escrita. Então, tudo que você... nós temos um ano inteiro ali para você repetir, ensinar de novo, voltar, repetir para ela aumentar ali a sua confiança, repetir para ela aprender corretamente, tá? Então, a gente tem esse ano inteiro desse processo. E nesse processo que a gente vai ensinando, aí a criança precisa ser estimulada desde cedo. Eu não vou deixar ela para o segundo ano, no segundo ano que já tem conteúdos, tem outras habilidades a serem aprendidas, para eu ensinar ela no segundo ano, não. Eu começo aqui, no início, no primeiro ano, na alfabetização, tá? E aí, você vai fazer como? Com atividade de exercício e repetição, toda semana a produção de texto, orientando, mostrando para essa criança como ela consegue fazer, por que ela consegue fazer. Então, tudo isso a gente vai desenvolvendo. E qual é o jeito errado de produzir um texto? Tem jeito errado? Tem sim. É você dar uma folha para a criança e deixar ela sozinha resolver ali. Deixa ela pensar sozinha ali. Gente, a criança não vai colocar nada no papel. O máximo que ela escrever no papel é uma palavra referente do que ela está vendo ali naquele desenho. Tá? Então esse é o jeito errado de você deixar a criança. Não orientar. E só falar, falar. Pronto, não, você tem que estar ali, porque a alfabetização, ela é individual, ela é pessoal, ali, nos 2 a 2, você e seu aluno, você e sua criança, ela acontece assim, você explica no geralzão, mas na hora individual ali com a criança, ela tem maior sucesso do que eu deixar sozinha com a turma, porque isso depende da maturidade que ela está. Tem criança que demora mais um pouquinho ali na maturidade de pensamentos e você vai instigando, você vai orientando, você vai mostrando. Daí depois da 3ª, 4ª produção, tá toda evoluída. Você vê a diferença da primeira produção com a 4ª e seguintes. Ela já pega ali a folha, ó, vai logo desenvolvendo. Por quê? Aprendeu, né? E aprendeu como? Porque você ensinou. Ensinou com paciência, com sabedoria, com estratégias corretas, estratégia que se torna eficaz a aprendizagem, certo? Então isso é muito importante, tá? A gente saber o jeito certo, tá? De a gente estar ensinando essa criança. E por onde começar? Você deve estar perguntando aí. Helena, por onde eu vou começar a produzir um texto com minha criança lá na alfabetização? Olha, ela está bem produzindo frases, tranquilo. Então, o jeito melhor, porque a gente tem várias tipologias de texto, né? Tem poemas, tem narrações, tá? Nós temos dissertações, temos quadrinhas, tá? Parlendas, então tem vários tipos de textos. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar pela narrativa. Porque é a mais fácil de começar com a criança. Ela contando aquela história, ela narrando aquela história. Então, aí a gente começa com a narrativa, certo? Porque ela vai ser o autor daquela narração. Olha que legal, né? Aí a gente começa falando dos elementos da narrativa. Olha só, observa personagem. Tem personagem aí? Vamos dar nome para esses personagens? A gente começa assim, tá? Qual local? Que espaço é esse aí? Tem teu espaço, né? E o tempo? Acontece que hora? De manhã? De tarde? À noite? O que a gente está vendo aí? Gente, isso é muito importante para a criança, porque ela precisa ver, precisa pensar e observar para depois ela escrever. Que se você der uma folha para ela com todas essas imagens, contendo todos esses elementos, mas se você não orientar, se você não mostrar para ela, se você não dizer, olha por aqui, vamos falar assim,
começa ensinando mesmo, mostrando ela, indicando o que ela tem que falar, o que ela tem que escrever naquele papel, tá? Aí você fala o enredo, olha, início, meio e fim. Isso é importante para a criança, para ela construir, que ela pode produzir um texto, né? Do início, meio e fim. Aí você falou, explicou, você vem com uma história, tá? Uma narrativa, onde ela vai perceber quando é o início, quando é o meio, quando é o fim. Então, olha, você leu para ela, você mostrou para ela, vamos ver qual é o início da história, qual o meio, que fato que aconteceu, como terminou. Agora é você que vai fazer. A Tirana vai te dar apoio, você vai aprender a fazer também. Gente, eles ficam radiantes, tá? Os que têm mais maturidade já conseguem escrever assim, palavrinhas diferentes, palavrinhas novas, que você nem trabalhou, mas como ele tem muita leitura, ele já vai colocando na produção de texto dele, certo? Aí você sempre reforça. Todas as vezes que você vai trabalhar o texto, professora, professor, você reforça. Onde está acontecendo? Quem está? Agora, me fala aí, quais são os personagens? Vamos dar nome para os personagens. Isso precisa de repetição, gente. Porque a criança precisa estar aprendendo. Você tem que ensinar isso, falar isso para ela uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tá? Andar pela sala toda, acompanhar se a sua criança está aprendendo, se a sua criança está participando. Tem uma pessoa que quer participar ao vivo, entendeu? Então isso é importante para a criança, tá? E aí, depois de você fazer todo esse trabalho na sala de aula, depois de você fazer toda essa construção com a criança na sala de aula, vamos partir para o papel, né? Aí, como você organiza para ensinar a produzir texto? Como eu me organizo? Gente, então, aí eu começo com meus alunos a produzir texto nas sílabas complexas, tá? Por que nas sílabas complexas? Porque a criança já vem aqui, já está produzindo frases espontaneamente, já está com ótima escrita, tá, alfabética, tá bem assim, com poucas trocas, certo? Então, tá na hora de você começar a trabalhar com essa criança. Então, você prepara uma atividade xerocada, tá? Xeroca aí um texto que tenha a ver com aquelas sílabas complexas. Isso mesmo, arranja alguma historinha que tenha a ver, que faz contextualização com aquelas sílabas complexas que você está ensinando. Isso é importante, porque a criança está aprendendo aquela sílaba, na hora de escrever, ela já está ali, ó, treinando. Isso é importante. Aí você vai, a criança observa e todos têm que estar falando, deixa todo mundo falar da história, tá? Aceita as ideias de nome de personagens, porque isso é muito importante, você aceitar as ideias da criança, porque você vai instigando a criança, o local, os personagens, o que aconteceu aqui, por que foi assim, tá? Aí, nas minhas histórias aqui, eu tenho umas histórias que eles fazem o final. Então, cada um é livre, se mais na frente, né? Para escrever o final que ele quiser, dar aquele final, sabe, maravilhoso, aquele final triste, do jeito que ele quiser, porque ele é o autor, né? Ele deixou de ser leitor e passou para ser autor. Olha que diferença, né? E a criança vai aprendendo, gente, vai aprendendo feliz isso aí, pode ter certeza, tá? E aí, quando você mostrou tudo, você vai ensinando a criança a colocar detalhes. Se ela começa num tempo, um belo dia, uma linda manhã, aí você vai mostrando para a criança, ela vai se soltando, ela vai compreendendo que ela pode começar melhor, pode fazer melhor o seu texto, sabe? Então, isso é muito importante, a maneira que você explica para a criança, a estratégia que você utiliza com a criança, porque a criança, se você não ensinar, ela não vai aprender. Vou falar de uma aluna minha que eu tive, Letícia. Gente, que dificuldade que ela tinha. Mas quando ela começou, fez uma, fez 2, a terceira, a quarta, aí ela precisava dos 2 lados da folha, de tantas ideias que ela tinha. Sabe? A Cecília também, de tantas ideias que ela tinha, só aquelas linhas, poucas linhas ali,
que você dá para a criança fazer era pouco para ela. Por quê? Desenvolveu nela a criatividade, tá? E quando a gente está desenvolvendo essa criatividade com a criança, a gente ensina ela também a ser questionadora de como se escreve. Isso, tá? Porque eu sempre brinco com elas, com minhas crianças, quem pergunta aprende mais e melhor, porque elas levam a forma correta para o papel, certo? Então a criança precisa disso, de motivação, tá? Diante daquela atividade, ela precisa de motivação de como escrever, de pensar que está escrevendo e estou escrevendo correto, tá? Então, depois que ela fez tudo isso, que ela produziu o texto, aí ela volta lendo, tá? Eu tinha um aluno também, lembrei aqui agora, do Marcelo. Ele fazia muitas trocas, sabe? Então, ele já chegava perto de mim e leu. Aí ele pensava, vou ver, peraí, professora. Vou ver aqui. Porque como ele já vinha fazendo muitas trocas de T e D, eu já orientava ele no início da produção. Marcela, presta atenção aqui, ó. Leia na hora de escrever. Leia depois que terminar. Porque ele parava, voltava. Aí ele relia tudo. Ele lia até umas 2 vezes, se não me falha a memória. Sabe? Para depois ele me mostrar. Olha o quanto de trabalho que a gente faz numa criança dessa. Olha o quanto de criança aqui, sabe? Tendo assim, desenvolvendo a sua maturidade de escrever e ler o que escreveu. Não escreveu por acaso. Ela está pensando como que escreve corretamente, certo? Então isso é muito importante. A gente está fazendo essa abordagem com a criança, a gente está colocando isso na criança, tá? E isso tudo faz o quê? Melhora a produção de texto, tá? Como eu melhoro a produção de texto do meu aluno? Fazendo essas estratégias que eu coloquei para você. Colocando ele para pensar, para ser criativo e ao mesmo tempo, no final, ele avaliar, ler o que escreveu, tá? Então, a criança vai aprendendo tudo isso e você vai vendo que cada produção que você faz, que ele faz, aliás, ele está melhor. Tem palavras diferentes, tem palavras novas. Por quê? Porque ali você foi trabalhando o tempo todo com ele. Trabalhando uma vez só? Não, uma vez só não dá para trabalhar. Temos que trabalhar toda semana. Se você quer seu aluno escrevendo corretamente, se você quer seu aluno desenvolvendo os pensamentos, a sua criatividade, você vai fazer isso toda semana. Gente, dá um trabalhinho? Dá, mas o fruto do seu trabalho, o fruto da produção de texto bem elaborada, bem desenvolvida, gente, não tem preço. Porque na alfabetização, você pode até ensinar parágrafos para a criança, mas ela não tem maturidade de entender o que é um parágrafo agora. Ela vai entender lá no 3º ano, que é o espaçozinho, vai entender melhor os sinais de pontuação. Você ensina, o que mais ela vai trabalhar o quê? O ponto final, tá? Mas se a criança estiver bem preparada, ela consegue fazer os 2 pontos, o travessão, na outra linha. E tudo isso é o quê? É ensinado, tá? Olha só, como eu faço em sala de aula. Aqui, a criança vem aqui, ó, a semana inteira escrevendo aqui do N pós-vocálico. Então, eu trabalhei a semana inteira com ela, a sílaba complexa, trabalhei palavras, som, tudo mais com ela. E depois ela vai produzir essa frase aqui, ó, na quinta-feira. Ela já produz essa frase aqui. Ela já está escrevendo corretamente. Ela está pensando quando ela fala dente. Quando ela fala anjo. Ela vai lembrando. Então aqui ela já está aprendendo as sílabas complexas e também desenvolvendo o quê? A escrita de frases. Aí, na sexta-feira, né? Que é sexta-feira, vem a produção de texto. Olha só. Eu preparei as imagens. Olha, a criança aqui nessa imagem, o dente dela caiu. Dente. Aqui a gente ainda reforça o I com som de, o E com som de I, né? Dente, que só lá no sul que a gente vê o dente, leite, né? E aqui a gente reforça, olha, personagem, espaço, local, início, meio e fim, que é o enredo da história, nome da personagem, o que aconteceu, onde ela estava, por que será que esse dente caiu, quem caiu o dente na sala. Então,
Tudo isso a gente trabalha, tá? Pra gente, com a criança. Na hora que ela for escrever aqui, rapidamente ela coloca o espaço, o tempo, o nome da criança, tá? O que aconteceu com ela, o que está acontecendo aqui. Então, tudo isso ela coloca. Gente, tem criança que coloca tanta qualidade, tantas observações bacanas, que a sua produção de texto não é meramente frase, não. Ela tem sim uma conexão de início, meio e fim. Ela tem uma conexão sim de detalhes, rica em detalhes, tá? Então, a maneira que você aborda, a maneira que você ensina, as estratégias que você utiliza em sala de aula, você consegue fazer com que a criança desenvolva, porque você ensinou e ela aprendeu, né? Ela está desenvolvendo a habilidade da escrita, de produção de texto. Isso é muito importante, porque lá no segundo ano ela já está preparada. Lá no segundo ano, o professor não vai parar para fazer essa paciência toda, esse ritmo todo, porque lá já tem que estar pronto, gente. Porque segundo ano é prova, segundo ano outros conteúdos mais elaborados. E a alfabetização não. Você tem todo um tempo de você voltar, sentar, explicar um, explicar o outro, falar com um, falar com o outro, porque você tem aquele momento ali para isso. A produção de texto de sexta-feira, ela tem que, assim, blindar valores para a criança de aprendizagem que ela vai levar por toda a vida. E se você trabalha bem, trabalha articulado, progressivamente, a sua criança vai conseguir. A primeira produção de texto, você tem que estar orientando, tá? Primeira vez que vai produzir um texto, você tem que estar instigando dele tudo que ele conseguir entender naquelas figuras, tá? Porque a gente precisa de uma referência para escrever, porque ninguém aprende do nada, tá? Se eu chegar lá com papel assim, vamos escrever isso. Uns escrevem alguma coisa, uma frasezinha, vão ficar perdidos. Mas, se eu começo uma semana, na outra semana eu volto com outra produção e vou colocando a criança para pensar, instigando a criança a ter ideias, a desenvolver sua criatividade, tá? E batendo palmas, tá? Ó, incentivo. Fez a produção, bate palmas. Até a primeira, que é simples, bate palmas, porque ela precisa desenvolver o quê? A autoconfiança, tá? Ela precisa desenvolver aquilo que ela sabe pôr no papel, tá? Então, quando você... E outra coisa, peça para a criança mesmo ler a sua produção, tá? Gente, eles se sentem tão honrados, eles se sentem tão felizes quando eles conseguem fazer ler. Gente, não tem nada melhor, tá? Então, essas estratégias que eu queria passar para você hoje, tá bom? Essas estratégias de produzir um texto, de como pegar, de como mostrar para o seu aluno, para sua aluna, como ela é capaz de escrever, tá? Vai vir algumas trocas? Vai. Aí é o momento de você estar lendo e mostrando, estar lendo e orientando, tá? A criança não aprendeu, não está sabendo escrever direito? Volta com ela na leitura de palavras, volta com ela naquela escrita, treina, peça para ela atividades de caça-palavra, de cruzadinha, onde ela vai ler e escrever, porque isso é muito importante para chegar na produção de texto, ter menos troca possíveis. Certo, gente? Então, pois bem, pessoal, 2 avisos, tá? Essa live não vai ficar gravada, não vai ficar salva. Vou conseguir responder, hoje eu não consigo responder nenhuma pergunta que chegou no limite máximo no meu horário aqui, tá? E aí, as suas dúvidas você anote para amanhã, tá? Porque aí amanhã a gente vai fazer aquela tradicional live de tira dúvidas. Isso mesmo. Ficou alguma dúvida, tá? Aí amanhã eu vou aceitar se alguém quiser entrar ao vivo para tirar dúvidas comigo, tá bom? E aí a gente vai se falando e vocês anotem suas dúvidas, porque amanhã a gente volta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, né? Tá? Como ensinar para as crianças, tendo sempre esse foco do conceito de ensinar e aprender. Isso é muito importante, porque eu estou ensinando, eu tenho que saber indicar o caminho certo para os meus alunos e saber que eles estão aprendendo, eles vão desenvolver a habilidade de escrever e ler. Grande beijo a todos, boa noite, fica com Deus.